Hoje eu quero que você, por favor, me acompanhe em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Já passei por essa passagem algumas vezes e quem frequenta aí a nossa igreja, os nossos cultos, né? Quem tem o hábito de participar, tenho certeza que esse texto não será surpresa, mas já quero aí fazer uma pequena e educada exortação a você. Não ache que pelo fato de você conhecer o texto, Deus não vai falar ao seu coração. Pelo contrário, já vai pedindo aí, Senhor, eu conheço esse texto melhor do que o pastor Miguel, mas mesmo assim fala no meu coração, mexe com as minhas memórias, mexe com os meus sentimentos. Faça isso, tá bom? O texto é Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, versículo 17. Marcos 10, verso 17, tá bom? Eu estarei lendo aqui na nova versão internacional, mas caso você não tenha Bíblia, escuta com atenção. Se estiver assistindo da sala, televisão ligada, bota o celular no silencioso, bote aí na opção não perturbe, porque você não vai nem sentir se vibrar, porque não vai vibrar, tá bom? Vamos lá. Então, Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17, tem aqui um encontro muito interessante, tá bom? Muito interessante. Diz o seguinte, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Jesus começou a dizer-lhes, então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Tá bom, minha gente? Temos aqui um encontro e o tema de hoje, o título de hoje é... Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Estribado demais, tá bom? Esse é o título do texto de hoje, é o título do sermão de hoje, estribado demais. Então vamos lá. Minha gente, deixa eu recontar aqui, trazendo aqui alguns detalhes, trazendo aqui talvez algumas explicações para coisas que não estejam tão claras, coisas que talvez você não esteja tão familiarizado. Então vamos lá, vamos comigo. Atente aí e vamos ver o que é que o Senhor tem para nos dizer essa noite, tá bom? Tente imaginar a seguinte cena.
Jesus Cristo sempre andando ali com os seus discípulos, sempre acompanhado, e nessa fase do seu ministério, acompanhado por muitas pessoas, né? Muitas pessoas ali haviam recebido curas, experimentado os milagres de Jesus Cristo, visto sermões que ele deu ao ar livre com tanta autoridade, com tanta profundidade intelectual, com tanta relevância espiritual. Então, muitas pessoas estavam ali, doidas para chegarem pertinhos do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei sobre isso já. Como ele era um mestre, um professor, um pregador, um profeta, que não se limitava a uma simples geografia, a um simples espaço físico. Ele não simplesmente falava em sinagogas, mas ele falava em tudo quanto era canto. Gosto de uma vez onde Jesus estava ali falando na praia e pega o barco, se afasta um pouco ali da beira-mar para que através disso todas as pessoas que estavam ouvindo pudessem ouvi-lo de uma forma melhor. Né? Jesus pregava no barco, Jesus pregava nas casas, Jesus pregava ao ar livre, na sinagoga. Não tinha tempo ruim para Jesus Cristo. Já traz aí um grande ensinamento. Principalmente para nós que somos pregadores, para eu que exerço essa função de pregador, né? Não apenas pregar numa igreja bonitinho, com roupinhas de pastor, mas pregar em tudo quanto é canto. E graças a Deus o Senhor tem dado a oportunidade de pregar em colégios, já preguei em presídios, em funerais, em aniversário. É bom, né? O pessoal faz aniversário, quero chamar aqui o pastor para dar uma palavra, quero chamar aqui o pastor para fazer uma oração. Então, não tem tempo ruim. Quem quer pregar tem que aproveitar também todas as oportunidades. E falo também aos que não são pregadores no sentido formal, não são pastores. Se você ama a Jesus Cristo, se você acredita na mensagem dele, se você creu em sua mensagem, você também é alguém que tem que ser usado. Você carrega uma mensagem para você que precisa ser compartilhado para as outras pessoas. Jesus então está saindo, está se locomovendo, ele não está parado, até que chega um homem sem nome, não sabemos o nome desse homem, mas ele chega de modo diferente, por dois motivos principais. Primeiro deles, aquele homem chega diferente diante de Jesus Cristo porque ele vem correndo. E só o fato de alguém correr no meio de alguém, no meio das pessoas, aquilo já é tido como uma forma curiosa, né? Quem é aquele, né? Se a gente sair hoje correndo por aí, as pessoas ou vão pensar que é assalto ou vão pensar que seria outra coisa. As pessoas vão ficar olhando pra gente, né? Agora imagine aquele homem. Pense em que tipo de roupa aquele homem tinha. Pense talvez na idade daquele homem. Tente chegar aí a um chute, nem que seja uma conclusão por chute, mas tente aí conceber essa ideia. Aquele homem então chega não com vergonha, aquele homem não chega ali à noite, às escuras, ele chega para que todo mundo possa ver e ele chega com um certo grau de urgência. Aquele homem vem correndo e a correria daquele homem mostra que ele estava interessado. Interessado pelo quê? Vamos lá. O que é que faz daquele encontro, logo de cara, ser diferente de todos os outros que a gente viu até agora? É que aquele homem se achega a Jesus Cristo e se põe de joelhos. Correu e ficou de joelho. Pense se aquele homem tinha uma grande plateia ou não. Certamente todos os olhares, se voltaram para aquela cena, se voltaram para aquele homem. E aquele homem ajoelhado aos pés de Cristo, aquele homem que interrompeu, né, enquanto Jesus estava saindo, achou que não poderia perder aquela oportunidade, sai correndo, se ajoelha diante de Jesus Cristo e fala para ele da seguinte forma: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Minha gente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão essa é a parte do texto que talvez eu mais me embole, mais eu me empolgue, porque o que temos aqui é um homem preocupado, um homem, como é que eu poderia dizer? Um homem que está pensando em coisas que um grande número de pessoas ao nosso redor, quem sabe até você mesmo, não pensa. Não gosta de pensar com
constância, talvez não goste de pensar com facilidade, talvez até mesmo fuja de pensamentos assim. Este homem está interessado pela sua eternidade. Meus queridos irmãos, amigos que me acompanham, ora, talvez até mesmo já tenha dado uma resposta dessa. A eternidade é sempre um motivo de dúvida, é sempre um motivo de incerteza. Às vezes, a dúvida, por, obviamente, nos roubar qualquer tipo de convicção, faz com que a gente fuja delas, tentando aqui, como é que eu poderia dizer, quais seriam as melhores palavras? Tentando se apoiar numa falsa e frágil confiança que é expressa no seguinte jargão: Deus é quem sabe. Ou seja, toda vez que perguntamos a alguém, ou na maioria das vezes, quando nós perguntamos a alguém sobre o seu destino eterno, sobre o futuro da sua alma, sobre o seu estado de eternidade, para onde é que ele vai depois da morte, qual é a palavra, qual é a resposta que a maioria esmagadora que as pessoas dão em nosso país, em nosso Ceará, em nosso Sobral? Qual é? Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Mas para aquele homem não funcionava assim como funciona na maioria de nós. Para a maioria das pessoas que eu conheci nessa minha vida. Aquele homem perguntava, aquele homem estava agoniado, ele queria respostas e queria o mais rápido possível. Aquele homem queria, de fato, isso, Vivi. A Vivi está perguntando qual o texto, né? Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 31. É esse o texto mesmo. Então, aquele homem fez algo diferente e tinha algo diferente da maioria de nós. Uma preocupação genuína pela eternidade. Aquele homem queria saber o que viria depois e foi a pessoa certa, né? O tratamento dele também nos chama muito a atenção, porque ele chama Jesus Cristo de bom mestre. Mas Jesus responde para ele, e óbvio, né? Jesus estava saindo, aquele homem corre, se ajoelha aos pés de Cristo e Jesus Cristo olha para aquele homem. Jesus Cristo, se voltem a atenção para aquele homem, faz um contato visual como nós costumamos ver em todos os encontros de Jesus até o presente momento. E Jesus Cristo faz algo que eu acho muito interessante, eu acho muito incrível, porque Jesus Cristo trabalha com perguntas. Gente, perguntas. Tem tanto uso para pergunta. As perguntas muitas vezes podem nos desconcertar. As perguntas podem nos fazer refletir, as perguntas podem nos fazer chegar a conclusões dolorosas ou não. As perguntas podem fazer com que o nosso coração, ainda que rapidamente, seja sondado, tá bom? Deixa eu dar aqui os seguintes exemplos. Imagine uma criança, né? Imagine o meu filho aí, tem 3 anos, fez 3 anos aí, no mês passado. Pense no meu filho quebrando o meu violão. Isso aconteceu, de verdade. Aconteceu de verdade. Quebrando o violão. Papocou o violão no chão. Gente, não seria difícil esperar de uma criança. Não fui eu. Não fui eu. Ou seja, ele falar, ou então a criança fugir. E o que aconteceu com Apolo foi que ele quebrou o violão, mas ele teve uma atitude diferente, né? Ele nem esperou a gente perguntar, ele já chegou correndo e ele passou um tempo incrível abraçado comigo pedindo: papai, por favor, me perdoa, me desculpa, papai, quebrei seu violão, né? Gente, diante disso eu fiquei completamente desconcertado. Meu filho tá bom, tá perdoado, foi sem querer. Mas Deus trabalha muito com perguntas. Isso aconteceu desde Adão, lá quando pecaram, lá no início. Adão, onde estás? Não é que Deus não saiba, não é que Cristo não soubesse, mas é porque através das perguntas de Deus para as nossas vidas, nós podemos refletir mais sobre quem nós somos e por que estamos fazendo aquilo. Então, as perguntas são muito importantes e Jesus usa disso para se dirigir àquele homem. Por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? Né? Algo muito, muito curioso. Ele diz: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha que interessante.
Vou explicar daqui a pouco esse texto. Vamos lá. Mais uma vez, né, Gutenberg? Não me perco aqui. Jesus faz a pergunta, ele diz: só Deus é bom. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então, ele fala: você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus Cristo, ele faz uma pergunta e também dá uma resposta. Não existe nenhuma pessoa boa a não ser um, que é Deus. E aí ele também desafia aquele homem conforme a religiosidade desse homem. Jesus Cristo desafia. Ao fazer uso dessa pergunta, Jesus também está testando ali a religiosidade daquele homem, o conhecimento a respeito de Deus, ou a respeito da palavra de Deus que aquele homem tinha. Então Jesus fala: tá lá, segue os mandamentos, tá bom? Segue os mandamentos. E a resposta desse homem é interessante, muito interessante. Eu vou começar dizendo aqui que ele diz: mestre, a tudo tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha só, o tratamento deste homem mudou. E isso é o que é o mais curioso por agora que quero compartilhar com vocês. Primeiro tratamento com Jesus foi: bom mestre. E aí, por favor, esse homem, não imagine diferente disso. Este homem está dialogando com Jesus enquanto está de joelho. Preste bem atenção, aquele homem ainda está de joelho. Eu creio que esse diálogo aconteceu enquanto aquele homem estava de joelho e Jesus em pé. Então, aquele homem muda o tratamento. Ele começa com bom mestre e depois ele muda para mestre. Qual o problema de cara dessa mudança de tratamento? Quando ele fala bom mestre para Jesus, Jesus disse: só tem um que é bom, é Deus. Qual seria a resposta que aquele homem deveria ter dado para Jesus Cristo? É exatamente por isso que eu estou lhe chamando de bom. Porque eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Deus é bom, e se o Senhor é seu filho, então o Senhor também é bom, porque o Senhor herdaria a natureza de seu Pai. Essa seria a resposta correta. Mas não. Jesus Cristo também não disse que ele não era bom. Ele disse que só tem um que é bom, é Deus. Mas aí é que está. Ele e o Pai eram um. A unidade que tinha entre o Filho e o Pai, por meio do Espírito Santo, é tão profunda que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos escrever de uma forma que a gente retrate perfeitamente essa relação. Ela é uma relação misteriosamente íntima, profundamente amorosa. Então, a Trindade, a Santíssima Trindade, é incrível, meus amados irmãos. Se nós temos um Deus apenas, nós também temos três pessoas reveladas nessa dança unida, nessa relação incrível e profundamente amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, um Deus apenas. E Jesus era de fato o Filho de Deus. Aquele homem então tropeça ao não acreditar na natureza de Jesus, ao não acreditar que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus e por isso era bom. Então, quando ele muda o tratamento, ele também está mostrando duas coisas: que ele não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e em segundo lugar, meus queridos, se Jesus é apenas um mestre, ele é apenas alguém que ensina a verdade, alguém apenas que ensina o caminho, ele é apenas alguém que direciona para a estrada, ele apenas aponta para a rota certa. Mas, na realidade, Jesus Cristo não apenas ensina a verdade, ele é a própria verdade encarnada, a verdade personificada. Ele não apenas ensina o caminho como eu estou falando para vocês. Eu estou ensinando sobre o caminho. Eu estou mostrando sobre... Eu estou pregando na terceira pessoa. Estou falando dele aqui. Ele, Jesus Cristo. Mas quando Jesus falava, ele podia falar assim na primeira pessoa: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a ideia. Então, Jesus Cristo não apenas era um mestre, ele não apenas direcionava as pessoas para o caminho, mas ele de fato era a resposta. Ele não apenas apontava
para a resposta, mas ele em si, na sua pessoa, na sua obra, na sua própria palavra, poderia ser encontrada a vida. Então, olha só, aquele homem, ele erra pela segunda vez. Sabe por que ele erra pela segunda vez? Porque o conceito de bondade dele era um conceito pervertido. Ou seja, se ele não enxergava a Deus corretamente pelo Cristo, o Filho de Deus, porque é assim que a própria Escritura revela, né? Se a gente quer conhecer a Deus, olhe para Cristo. Se você quer ver Deus, olhe para a face de Jesus Cristo. Porque Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Assim diz quem escreveu Hebreus. Então, este homem tinha uma ideia ruim, eu vou repetir de novo, uma ideia ruim sobre a natureza de Deus. Por ele ter uma ideia ruim sobre Deus, o seu conceito de bondade também era um conceito falho. Então, nós temos dois níveis. Quando eu não enxergo, quando eu não compreendo corretamente a Deus, eu não vou compreender corretamente a mim mesmo. E é assim que as coisas funcionam, tá bom? Se eu não entendo sobre quem Deus é, eu também não vou entender sobre quem eu sou. Se eu tenho um pensamento equivocado sobre Deus, terei um pensamento equivocado também sobre mim. Se aquele homem teve um pensamento equivocado sobre Jesus Cristo, não entendendo que ele de fato era o bom, que ele de fato era o Filho de Deus, ele também cairia no pecado de compreender a si de modo equivocado. E sabe o que acontece? A gente tenta diminuir o padrão de Deus e elevar o nosso padrão. E é isso que acontece nesse encontro. Aquele homem diminui, né? Retira o que eu disse, né? Vou mais lhe chamar de bom não, só mestre tá bom. Ao passo que ele se eleva, ao passo que ele tem uma compreensão muito equivocada para melhor, para cima, ele se superestimou, né? Então ele fala: mestre, tenho seguido isso desde a minha adolescência. A pergunta é, minha gente, quem é que consegue obedecer a todos os mandamentos do Senhor? Quem é? Jesus tá fazendo um jogo duplo, e às vezes isso é meio complicado de se explicar. Jesus está dizendo aqui, ó, preste atenção, eu vou fazer aqui um teste com você, tá bom? Quem eu sou para você? Sou bom ou não sou? Se errar no primeiro teste, erra no segundo também. Então, Jesus Cristo está dizendo assim, ó, você acha que as coisas são conquistadas por esforço? Então vamos lá. Quem consegue conquistar a salvação? Só quem é bom. Só quem é perfeito. E só quem é perfeito é quem consegue seguir direitinho todo o mandamento do Senhor. Mas, de fato, quem consegue? Quem nunca mentiu? Ou seja, né, quem nunca levantou um falso testemunho? Quem nunca desonrou o pai e mãe? E desonrar não é simplesmente desobedecer, é mais profundo do que isso. Podemos obedecer desonrando. Quando crianças, quando filhos obedecem seus pais, fazendo careta e pisando no chão, parecendo um dinossauro, tem obediência, mas obediência mecânica, desprovida de amor, desprovida de honra. Isso não agrada a Deus. Quantos de nós conseguiram honrar seus pais em todos os dias, em todos os momentos de sua vida? Poxa, minha gente, quem de nós? O fato é que todos nós somos imperfeitos. O fato é que ainda que nos esforcemos para ser as melhores pessoas que poderíamos ser, sempre haverá falhas no nosso caráter. Se fôssemos um vaso, nunca seríamos perfeitos, sempre teríamos partes trincadas de nosso jarro, de nosso corpo. Nenhum de nós é perfeito em caráter. Nenhum de nós tem um passado literalmente impecável. Nenhum de nós. Jesus está direcionando aquele homem, porque ele tem uma péssima ideia sobre Deus, ele tem uma péssima ideia sobre bondade, ele tem péssima ideia sobre... Atente bem, atente bem. Péssima ideia sobre Deus, péssima ideia sobre bondade, péssima ideia sobre mandamentos, péssima ideia sobre Cristo e, obviamente, péssima ideia sobre si mesmo. Então ele respondeu: Senhor, desde minha adolescência cumpro tudo isso. Isso era verdade, minha gente? Não era verdade. Mas sabe qual é o problema? Ele ainda não tinha enxergado isso.
Eu quero dizer para vocês que tem coisas em nossa vida que a gente não vai perceber até que nos falem. Para o apóstolo Paulo, aconteceu algo muito semelhante a isso. Ele se julgava ser um religioso, ele era uma mente prodigiosa, alguém que em sua idade ainda novo ultrapassava a todos em sabedoria, em eloquência, em complexidade intelectual. O apóstolo Paulo, um religioso ferrenho, um fariseu, e perseguia a igreja de Jesus Cristo de modo sincero, achando que estava fazendo certo, achando que estava servindo a Deus. Mas só depois de um encontro incrível com Jesus Cristo foi que ele percebeu que toda a sua vida foi, na verdade, uma perda de tempo. Semelhantemente, muitos de nós temos uma história muito parecida para contar. Estávamos vivendo, achando até que estávamos corretos, ou achando até que os nossos pecados não eram tão terríveis assim. Que na verdade eram só uns errinhos, umas recaídas, umas diversões. Afinal, eu também sou filho de Deus, diriam alguns. Mas quando nós enxergamos o perfeito caráter de Deus, compreendemos o tamanho horror de nosso pecado. Isso que acontece. Aquele homem não entendia sobre os seus próprios pecados. Ele se via com muita bondade. E isso acontece com muitos de nós quando nós desconsideramos a Deus. Então, na prática funciona assim, ó. Eu, minha gente, saí de um passado que hoje, olhando pelo retrovisor, sei que era imundo, sei que desagradava a Deus, sei que causava vergonha à sua glória. Mas, se naquela época, antes do ano de 2004, eu fosse me comparar com os outros, eu era só um jovem normal. Eu era só um jovem que estava seguindo o fluxo da minha época. Na verdade, até poderia ser considerado como alguém bondoso, né? Não estava fazendo mal a ninguém, nunca assaltei ninguém, nunca usei uma droga, né? Na verdade, nunca cheirei cocaína, nunca incendiei um ônibus em Fortaleza, nunca fiz nada disso, né? O máximo que eu tinha feito foi tocar a campainha e sair correndo. O máximo que eu tinha feito era soltar rasga-lata no meio da rua, adorava fazer isso, né? Eu e meu parceiro de traquinagens, Yuri Viegas. Mas o que acontece é que quando nós nos comparamos uns com os outros, as coisas ficam fáceis. Talvez a nossa moral aumente, mas quando nos comparamos com Deus, vemos que o caráter dele é perfeito. Isso faltava a este homem. Muitos pecados a gente só percebe ao ler a palavra, talvez ao escutar um sermão ou quando alguém nos fala diretamente sobre eles. Isso às vezes machuca. Às vezes a gente até pode responder: vixe, cara, eu fiz sem querer, vixe, eu nem percebi que eu fazia isso, ó. Vixe, eu nunca prestei atenção. E às vezes a nossa ideia sobre nós é fraca, porque a ideia que temos sobre Deus é fraca. E eu estou repetindo isso várias vezes para que você possa internalizar esse conceito, internalizar essa verdade. Jesus então testa aquele homem. Fez mesmo? Quer dizer que você é bom? Quer dizer que você mesmo, sabe, obedece os mandamentos tudinho, né? É isso mesmo? Gente, se pudéssemos resumir os mandamentos do Senhor, pelo menos os 10 mandamentos, e Jesus já fez isso, como é que poderia ser resumidos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Não vem com essa história de que você precisa se amar. Já nos amamos demais, tá bom? Toda criança, todo mundo já se ama demais. Nosso problema não é falta de amor próprio. Nosso problema é falta de amor a Deus. Nunca esqueça isso, por favor. Os vícios nos quais nos metemos, as confusões, ou inclusive as pindaíbas que muitas vezes nós cavamos porque buscamos a nossa própria felicidade de modo egoísta. Não esqueça dessa verdade. Jesus então testa a teologia daquele homem, testa a percepção que ele tinha sobre os mandamentos. Eu sigo tudo, Senhor. Tô de boa. E Jesus, tá mesmo. Tá te faltando uma coisa. Vai e vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e depois você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Vamos lá, o que é que ele precisava fazer?
vender tudo que tinha, dar o dinheiro aos pobres, e se ele fizesse isso, teria um tesouro no céu, tá bom? E depois chegar até Jesus e segui-lo, tá bom? Basicamente 3 coisas aquele homem precisava fazer. Essa então era a resposta final para aquele homem. Vamos dar uma pausa, vamos, né? É o novo, rebobinar a fita. Vamos aqui dar uma marcha ré e vamos ver do que está se tratando esse encontro. Este homem não tem lepra, este homem não é um fariseu, este homem é um cidadão, tá bom? Como diz o nosso amado irmão Ozete, um cidadão. Um homem que não tinha nenhum pecado visível, um homem que nunca tinha roubado, um homem que não costumava mentir, um homem que não botava som alto aí na calçada para encher o saco dos vizinhos, né? Não é nada disso. Nada disso. Um cidadão. Um cidadão. Agora, este cidadão está procurando a resposta para a eternidade. E aqui, durante esse encontro que houve entre ele e Jesus Cristo, né? Ele enquanto estava ajoelhado e o Senhor Jesus Cristo com toda a atenção, acontece porque aquele homem está preocupado com a eternidade. Ele tem perguntas, ele tem dúvidas e agora ele recebe a resposta definitiva. Jesus Cristo fala: você tem um problema, meu amigo, o seu problema é o dinheiro. O que você ama é o dinheiro. Não vem com essa história de que você ama mais a Deus sobre todas as coisas, porque eu estou dizendo que não é. Não é. Não vem com essa história de que você ama o próximo como a si mesmo, porque não é. Tá bom? Então, Jesus Cristo fala o seguinte: se você ama a Deus, se você ama o próximo, deixa, vende, distribui os pobres, ó, e vai estar bem com Deus, ó. Vai ter um grande tesouro, ó, lá no céu, lá na eternidade. Vai estar garantido. Depois que você fizer isso, vem e me segue. Vem viver e comer do que eu como. Vem andar onde eu ando. Vem dormir ali em lugares parecidos onde eu durmo. Vem experimentar do conforto que eu não tenho. É isso que Jesus está falando. E aí, meus amados irmãos e amigos, aquele homem escuta tudo aquilo. Suspira. Talvez coce o queixo. Desconfiado, talvez coce o seu cabelo ou a sua careca. Se levanta lentamente e sai. Atente para o detalhe, atente para o detalhe. Jesus olhou para ele e o amou. O amor de Jesus Cristo está unido com a verdade. O amor de Jesus Cristo chega até onde nós estamos e nos fisga, tenta nos pescar da situação onde nós nos encontramos, afogados no mar de pecados, ainda que não entendamos, ainda que nunca tenhamos sentido o nosso afogamento. Estamos lá. E o amor do Senhor Jesus Cristo é demonstrado em palavras, em atenção, é demonstrado em carinho. Mas nunca esqueça, o amor de Jesus Cristo é demonstrado a nós por meio da verdade. Nunca tente divorciar a verdade do amor. Porque se você quiser fazer isso, tudo que você vai conseguir vai ser alguém bruto, alguém sem coração que fala coisas, ainda que verdadeiras, para machucar pessoas. Será indelicado, terá poucos amigos e aposto que até mesmo a sua família vai te aturar mesmo, né? Só mesmo por pura consideração. Porque você se torna uma pessoa chata e insuportável. Aqueles que apenas amam, mas nunca falam a verdade, encontram um amor que não é o amor da Bíblia. Está mais parecido com o amor das novelas, está mais parecido com o amor dos filmes, o amor de Hollywood, o amor da Globo. Um amor que tem muito mais a ver com sensação, um amor que tem muito mais a ver com a experiência. Mas o amor de Jesus Cristo é um amor santo, é um amor verdadeiro. E por amar aquele homem, Jesus fala a verdade. Meus queridos, posso dizer sem sombra de dúvida a cada um de vocês que me ouvem, a você que está me acompanhando, Jesus Cristo te ama com um amor que você não tem ideia. Jesus Cristo te ama com um amor que você não tem a noção de como é isso. Eu posso dizer isso, tanto que eu e a Milka, minha esposa, amamos os nossos filhos. Eles não têm ideia do amor que temos por eles. Eles não têm ideia.
quanto mais você. Será que você tem noção do amor que Cristo tem por você? Agora também não esqueça, esse amor te desafia, esse amor te resgata da porcaria de vida que você está metido. Esse amor, ele sempre tenta te tirar. Então Jesus faz o desafio. Tem uma coisa que te prende. Vai lá, se desfaz do teu ídolo, se desfaz dessa pedra que te chama para o fundo do mar. Te desfaz disso. E sabe o que aquele homem faz? Abatido? Afastou-se triste. Imagina. Coitado. Imagine por um segundo aquela cena. Aquele homem deixa de estar de joelho, se levanta desconfiado, toda a multidão está olhando para ele e ele sai sem dar mais uma resposta para o Senhor Jesus. O que aconteceu aqui, minha gente? O que aconteceu nessa história? O que aconteceu nesse encontro? Por que as coisas não aconteceram do jeito que ele buscava? Vou responder para vocês. Não basta querermos a eternidade. Não basta simplesmente querermos ir para o céu. Não basta simplesmente odiarmos a possibilidade de que o inferno aguarda muitos de nós. Não basta. Uma vida religiosa não basta. Uma vida de acertos ou de busca por acertos não é suficiente. Buscar a Jesus Cristo, ter uma experiência com Ele, não é suficiente. Admirar a Jesus, buscá-lo, se ajoelhar diante de Jesus, acreditando que Ele é bom ou que Ele é mestre, não é o suficiente. Porque o suficiente, meus queridos, é muito caro. Exige de nós uma fé firme, ainda que não tão grande, mas verdadeira em Jesus Cristo, depositando nele, ainda que seja pequena, a nossa confiança de que só Ele pode nos salvar. A confiança que somente através dele podemos encontrar de fato as palavras de vida eterna. E quando isso acontecer, quando crermos em Jesus Cristo como o bom mestre, como o Filho de Deus, como o nosso Salvador particular, o nosso Salvador pessoal, só aí encontraremos força para abandonar as coisas que insistem em nos seduzir, as coisas que insistem em nos prender, em nos escravizar, em nos acorrentar. Eu usei o exemplo na quarta-feira que eu amo o meu Uno Mille preto de 2 portas que tem o volante, ó. Sou tão feliz. Eu abandonaria o Uno Mille de boa vontade com uma condição. Se você me presenteasse com um Uno Mille de 4 portas 2013, com ar-condicionado incluso. Aí sim. Então, aquilo que eu julguei como bom, vou deixar para trás porque encontrei um melhor. Então, os prazeres dessa vida, de fato nos causam algum tipo de satisfação. Mas quando encontramos o que Cristo é e o que Ele pode fazer, nada mais se compara. Só quando eu conheço a verdade de Deus, só quando eu encontro o caráter de Cristo, só quando eu experimento desse amor, é que eu tenho condições de me arrepender dos meus pecados e abandonar tudo aquilo e deixar para trás, para seguir o meu Senhor, por amor, por fé, por gratidão. Esse encontro não acabou bem não, minha gente. Esse homem deixou a oportunidade escorrer por entre os seus dedos. Triste. Não, esse homem não teve uma boa história para contar. Mas a aula continua. Não que Jesus estivesse expondo a situação daquele homem, não é essa a questão. Não que Jesus estivesse ridicularizando a história desse homem. Não. Mas Jesus usa daquela situação para transmitir uma verdade importantíssima a todos os outros que estavam acompanhando. Que verdade é essa? Jesus olha ao redor e ele fala como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Ficamos sabendo que aquele homem é rico. E aqui no Ceará nós usamos o termo estribado, né? E o estribado vem do termo estribo, né? As pessoas que andavam de cavalo tinham que botar o pezinho ali na sela, né? Numa parte da sela para subir. E as pessoas estavam andando de cavalo. Quanto melhor fosse a sela, ou
quanto melhor fosse sofisticado o estribo, o lugarzinho onde colocava o pé, mais sinônimo de dinheiro, mais sinônimo de riqueza. O estribado, portanto, é aquele que tem dinheiro, é aquele que se confia no dinheiro. Se estribar na riqueza é confiar na riqueza e fazer dela o amor de sua vida. Quantos de nós não diríamos: você ama Jesus? Amo. Mas ama mais do que a sua prostituição? Ama Jesus? Amo. Ama mais do que o seu dinheiro? Ama mais do que o seu vício? Ama mais do que os seus contatinhos que estão te levando para o inferno? Ama? Ama mais do que o seu estilo de vida? Ama mais do que aquelas que você toma? Aquele negócio que você cheira? Você ama? Ama Jesus mais do que esses amigos que só te levam para longe de Deus? Você ama? Jesus fala que como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil. Os discípulos ali ficaram admirados com aquelas palavras, né? Sem entender muito, com aquele olhar meio desconfiado, né? E Jesus repete: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil, com as palavras de Jesus, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A ideia que Jesus está falando é que algo completamente impossível aqui está sendo pintado. Impossível. Um camelo jamais vai entrar por debaixo de uma agulha. Há um retrato sendo pintado como improvável, como impossível. Isso é impossível. E aí, aqueles discípulos, né, têm um sentimento diferente, de não só de desconfiança, né, mas agora eles estão ali perplexos, né, e perguntam uns aos outros. Nesse caso, quem pode ser salvo? Olha o Apolo aqui, ó. Olha o Apolo aqui, me perturbando aqui na porta, né? Então, deste modo, quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Se esse homem que se ajoelhou diante de Jesus, se esse homem que estava querendo acertar, se esse homem que amava os mandamentos de Deus, se esse homem não conseguiu, quem consegue? Aí é que tá, minha gente. Aí é que tá. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O problema em si, eu já falei, volto a repetir, não é a riqueza. O problema em si daquele homem não era o fato de ele ser rico. Porque não é só o rico, não é só impossível para o rico entrar no reino de Deus. É impossível para quem? Para quem? Para todos! Olha só, vou dizer, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Não é o problema do rico apenas, é o problema de todos nós. Por que então, pastor Miguel, Jesus utilizou aqui um rico para ilustrar? Porque a ideia é a seguinte: se você amar qualquer outra coisa senão o Senhor, você está fora. Se você se confiar em qualquer outra coisa senão no Senhor, você está fora. E tem gente que se confia na sua religiosidade. Tem gente que se confia naquilo que fez, naquilo que falou, ou naquilo que deixou de fazer, ou naquilo que ele deixou de falar, para fazer algum tipo de média com Deus. Mas Jesus está trazendo uma verdade muito grande. É impossível. A salvação é impossível. Não é como um concurso público que se você não passar da primeira, talvez na 10ª você passe. Não é como a faculdade de medicina, que talvez na primeira você não passe, mas se você tentar mais 6 ou 7 vezes você passe. Não é como um contrato de trabalho onde você melhora o seu currículo e alcança um emprego. Não é como uma promoção na firma onde você faz cursos, experimenta, aprende coisas, se dá bem com todo mundo e é promovido. Não. Salvação, não podemos fazer nada para herdá-la. Nada podemos fazer para alcançar a salvação. O problema daquele homem é que ele não era simples. O problema daquele homem é que ele tinha muito a perder. O problema daquele homem é que Jesus, quando colocou para ele as claras, porque Jesus é verdadeiro, o preço é esse. O preço é esse. Tá te faltando uma coisa, cara. Abandona, te arrepende do teu amor ao dinheiro. Esse dinheiro tá te fazendo tropeçar, então se te faz tropeçar, arranca e lança fora. Porque assim você vai estar provando seu amor para Deus. E aquele homem
não aceitou a oferta de Jesus. Da mesma forma, muitos querem Jesus. Mas quando entendem que o peso do discipulado é uma cruz em seus ombros, é uma disposição contínua para morrer, para perder, para sofrer, ainda que palavras, ainda que piadinhas ou quem sabe pedrada na cabeça, aí as pessoas se saem mais disso, porque não é uma mensagem tão pop, não alcança a popularidade com tanta facilidade. E aí as pessoas se saem. Tem muita gente na igreja. Tem muito religioso na igreja. Tem muita gente que sabe cantar as músicas que são cantadas. Tem muita gente que tem uma Bíblia talvez até maior do que a minha. Tem gente que tem roupa de crente. Tem gente que não está cheirando cocaína. Tem gente que não está roubando. Mas não confiou. Não confiou ainda em Cristo como o Salvador de sua vida. Porque isso nos custa. Isso nos custa. Não basta apenas lavar o exterior. Jesus tem que mudar o coração. E às vezes as pessoas amam tanto algumas coisas que não estão dispostas a entregar seus corações. Não estão dispostas a render o seu coração a Cristo. Pedro, o nosso Pedro, aquele que foi chamado na quarta-feira, começou a dizer: deixamos tudo para te seguir. Pedro está desesperado. Pedro quer uma resposta também. Porque se aquele homem não conseguiu a salvação, se aquele homem não encontrou a resposta que ele gostaria de ter, se aquele homem não foi admitido no reino dos céus, no reino de Deus, meus amados irmãos, e Pedro onde é que ficava? Ele então está agoniado. Nós abandonamos tudo. Eu abandonei minha rede. João e Tiago abandonaram o seu pai Zebedeu, abandonamos as nossas casas, abandonamos as nossas antigas histórias, abandonamos tudo. Pedro está dizendo isso. E a resposta de Jesus foi a mais incrível possível. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, ou campos, por causa de mim do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles, perseguição. E no futuro, a vida eterna. Meus queridos, pensem sobre toda essa questão. Jesus Cristo então está demonstrando que o verdadeiro discípulo, aquele que de fato quer a eternidade, entende Jesus como o tesouro mais precioso que se pode ter. Entende a boa notícia de salvação através de Cristo, que é o Evangelho, a boa notícia de reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo através do arrependimento da fé. Essas pessoas que entendem tudo isso possuem uma mudança completa de vida. Uma mudança completa que inicia, continua e permanece. Uma mudança como foi operada na minha vida e a de tantos outros. Pessoas que se libertam de vícios, pessoas que rompem com contatinhos, pessoas que rompem com uma vida perversa, uma vida viciada, uma vida idólatra, e são humilhados, são excluídos, são muitas vezes perseguidos, às vezes perdem até seus empregos, mas não abrem mão, como mais uma vez fazendo uma referência aqui, meu amado irmão Ozete, estão com Jesus e não abeiram nem com anzol no olho. Tamanha fidelidade, tamanha convicção, porque é melhor entrar sem o olho no reino dos céus do que entrar com os dois no inferno, onde o verme não morre, onde o fogo não apaga. Portanto, ser discípulo de Jesus Cristo, encontrar de fato o reino de Deus, encontrar de fato a eternidade, herdar a vida eterna, exige de nós um total desapego dessa vida. Todas as bênçãos que Deus nos deu, se preciso for, deixaremos para trás. Por causa de Jesus, por causa da mensagem que ele carrega. Essa é uma mensagem forte. Essa é uma mensagem forte, essa é uma mensagem dura. A promessa de Jesus Cristo é incrível. Olha, todo discípulo que se abandonar isso e aquilo vai receber 100 vezes mais agora, nessa vida. Isso aqui, com um detalhe, tem perseguição.
E no final dessa vida, a vida eterna. A vida eterna. Porque quem dá é Cristo. Porque se desfizeram de todas as coisas que abandonam. Pastor, como é que isso é aplicado na minha vida hoje? Será que eu tenho que deixar de falar com meu pai e com minha mãe? Não, não é isso. Pastor, será que eu tenho que... não, mas caso eles te proíbam, aí você vai ter que fazer uma opção. Me lembro de tantas pessoas que, quando falaram que eram seguidoras de Cristo pela fé, se tornaram discípulos, ouviram de sua mãe, ouviram de seu pai, daqui para frente você não tem mais pai. Daqui para frente você não tem mais filho. E se você tivesse que ouvir algo assim? Se você tivesse que perder o amor e a consideração de todas as pessoas que você julga como importante e experimentar uma dolorosa solidão, um vale escuro, semelhante ao vale da sombra da morte, só por causa de Jesus, valeria a pena ou não? Aí é que está. Para os verdadeiros discípulos, a resposta é sim. Para admiradores, para religiosos, seguir a Jesus desse jeito aqui, não. Aí é que está, gente. E como pastor, eu não nasci ontem, me entristece. Me entristece. Tanta gente que às vezes finge ter um tipo de religiosidade morta. Uma fé que só faz você ir para programações religiosas. Uma fé que só faz você bater o ponto ali, acolá, mas o teu coração não tem prazer ao ler, ao ouvir a palavra do Senhor. Você não se anima para falar de Jesus para outras pessoas. Você não se anima em mudar constantemente de vida e deixar cada vez mais o seu passado para trás. Isso pesa na sua vida. Enquanto para os de fato discípulos, cada vez mais é libertador. Então, me dói. Me dói porque se escondem atrás de uma capa de crente e às vezes, mais cedo ou mais tarde, vão manchar o filme da igreja e vão fazer as outras pessoas lá fora dizer: ser crente é isso aí? Quero não. Quero não. Por quê? Porque fazem isso. Nas empresas, quando alguém faz algo muito ruim, muito feio, sabe o que é que acontece? São demitidos para não sujar o nome da empresa. E para aqueles que sujam o nome de Cristo e continuam sujando, o que fazer? Acho que não é diferente não. Acho que não é diferente não. Então pensem sobre essa questão. O que temos nesse encontro aqui é alguém estribado demais. Alguém que tinha muito a perder, alguém que amava tudo aquilo que suas mãos tinham conquistado ou que outros trabalharam para que ele pudesse herdar. Cristo exige de nós exclusividade. Cristo exige de nós um sacrifício particular. Seguir a Jesus Cristo para que possamos segui-lo, é necessário que nós desabracemos muitas coisas. Muitas coisas. Isso não vai ser fácil. Isso vai ser doloroso. Vai ser doloroso. Eu já contei esse testemunho 1 milhão de vezes. Me permitam, por favor, contar mais uma vez. Me permitam mais uma vez. Eu trabalhava na minha adolescência numa banda. Uma banda boa. Eu ganhava dinheiro, eu montava equipamento. Todo mundo da banda era legal. Continuam sendo até hoje. Ninguém usava droga, ninguém nem bebia. Ninguém nem era metido com sacanagem. Era todo mundo de família. Eu trabalhava nessa banda. A banda, como profissionais, iam em todos os lugares. E eu, como trabalhador, um adolescente ali, ia em todos os lugares. Até que o Senhor me salvou. E eu cheguei a uma conclusão que não foi confortável para mim. Eu percebi que não dava para ser cristão nos ambientes onde eu trabalhava, nos lugares onde nós éramos convidados para tocar. Até que eu orei, me aconselhei com algumas pessoas e cheguei a uma decisão de sair daquilo ali, mesmo tendo que herdar todos os prejuízos de minha escolha, mas fiz.
fiz por amor a Cristo. E uma chuva de pessoas começou a bater dizendo que, macho, negócio de fanatismo, macho, Deus entende, é teu trabalho. Mas acima de tudo, o Senhor estava querendo me dizer que Ele queria de mim a fé. Quando eu falei para a banda da minha saída, eles insistiram até que eu falasse. E eu, com vergonha, me esquivei de quase todas as tentativas para dizer que eu queria ser crente. Quando eu falei, eles falaram: ei, vai sair, vai ser pastorzinho, pastorzinho. Gente, aquilo doeu tanto. Poucas vezes na minha vida eu me senti tão envergonhado. Poucas vezes na minha vida eu queria sumir de tanta vergonha que eu senti. De tanta. Eu nem consigo dizer quais eram os sentimentos que eu tinha. No fundo, eles estavam certos. Eu passei na verdade, os 7 piores meses de toda a minha vida. Depois dessa decisão. Parece que eu estava tomando o café da manhã, né? O cafezinho com o pão que o diabo amassou. Essa é a verdade. Eu nunca passei por tamanha dor, tanta crise, tanto sofrimento em toda a minha vida durante esses 7 meses. Mas foi incrível, porque Deus me mostrou que se eu tivesse disposto a abandonar tudo por causa de Cristo, eu ia receber 100 vezes mais. A promessa que Ele fez. E também perseguição. A perseguição eu enfrentei logo de cara, né? Mas as 100 coisas a mais eu fui experimentando ao longo da minha vida. Quase 15 anos depois dessa tomada de decisão, eu me encontro na cidade de Sobral, desfrutando da verdade que o Senhor nos deu. Eu deixei para trás minha família, papai, mamãe, irmã maravilhosa, irmão maravilhoso, amigos, o trabalho e vim para cá. Nunca tinha pisado em Sobral na minha vida. Nunca tinha pisado em Sobral na minha vida. E a minha esposa fez do mesmo jeito. Não temos pai aqui, não temos mãe aqui, nossos amigos todos ficaram para trás, mas quando chegou aqui, sabe o que é que o Senhor nos deu? 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, filhos, filhas, campos, né? Campos, posses e perseguição. Quando eu falo posses, que a gente usa muita coisa que não é nossa, né? Eu me lembro de uma vez que o freio de mão do meu carro, sabe aquela bolinha do freio de mão? Tinha saído, né? Então não estava travando meu freio de mão. O carro estava bom, mas essa bolinha tinha saído. Aí eu pedi o carro do Isaac, né? E o Isaac me emprestou o carro dele, sem nenhum alarde, né? Ei, vou prestar. Pega aí, mano. Gente, é um desapego tão grande. E aí eu cheguei na Serra da Meruoca, né? Com um carrão, que o carro do Isaac é um carrão. Eu cheguei lá, sabe? São coisas que Deus nos dá por simplesmente sermos irmãos, por simplesmente compartilharmos a mesma fé. Sim, seguir a Cristo envolve abandonar muita coisa, mas seguir a Cristo, além de tê-lo como a maior e mais preciosa companhia, além de ter a certeza do reino de Deus para nós, vamos enfrentar uma aventura maravilhosa com outras pessoas. Porque a solidão na vida cristã é apenas aparente. O Senhor está conosco e se sofremos sozinhos, sofremos de trouxa, sofremos de besta, porque temos uma família para quem contar. Temos ombros para chorarmos, temos abraços para nos acalentar, temos pessoas para chorar conosco, e quando tudo nos faltar, ainda teremos outras casas para comer, ainda teremos lugares para dormir. E eu costumo dizer que o crente verdadeiro só dorme na praça se quiser dar uma de Bruno e Marrone. Esquece dessa não. O encontro de hoje não acabou bem. Não acabou bem pelo simples motivo: este homem era estribado demais. O problema era o amor que ele tinha aos seus bens, às suas posses. E o mesmo pode acontecer com você. Se você amar mais qualquer outra coisa ou pessoa do que ao próprio Cristo, infelizmente, você vai passar dessa vida para a próxima sem a certeza de uma eternidade feliz com Deus, com uma reconciliação incrível feita mediante a Jesus Cristo. E aí, não vai ser bom não, viu? Não vai ser bom não. Na verdade, vai ser terrível.
e não vai dar tempo de voltar. O hoje é o dia para que você possa entender a verdade, clamar por salvação e receber a certeza de vida eterna. Não deixe para amanhã não, meu querido. Deixe para amanhã não. Só o Senhor pode fazer. Lembre de uma coisa, a salvação é impossível, só Deus pode dar. Então, não ache que foi impossível só para o rico, é impossível para todo mundo. A não ser que o próprio Deus opere essa salvação. Salvação é sobrenatural. Ela não é adquirida pelo tempo de igreja que eu tenho. Ela não é adquirida pela fé que os meus pais tiveram. Ela não é adquirida pelo bem que eu faço próximo. A salvação, ela só é adquirida através do sangue derramado do Filho de Deus naquela cruz. E a ressurreição nos mostra que, de fato, a salvação que ele prometeu é verdadeira. Podemos confiar. Não esqueça disso. Esse encontro acabou das piores formas possíveis. E a última coisa que o Senhor Jesus Cristo nos fala, sabe qual é? Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Demonstrando dois tipos de público aqui presente no encontro de hoje. Aqueles que primeiramente estavam alcançando ali, de alguma forma, uma religiosidade, ficaram para trás. Mas aqueles perrapados, que não tinham nada para oferecer, mas que entregaram suas vidas para Jesus, foram os primeiros a encontrar de fato a certeza e a garantia de vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, fixe em nome de Jesus Cristo isso na sua cabeça. A salvação é impossível. A salvação só pode ser dada por Deus. E a salvação te custará tudo. Custará a sua própria vida. E se você não quiser entregar totalmente a sua vida para Jesus, nada feito. Ele vai te amar. Ele vai continuar te amando. Mas infelizmente você vai estar demonstrando que nunca amou e que também não pretende romper com suas paixonites para amar a Jesus Cristo. Seu fim, infelizmente, será o pior possível. Graças a Deus eu não estarei na sua pele. Vamos orar ao grande Deus?